Você já percebeu que algumas doutrinas evangélicas só fazem sentido quando ninguém lê a Bíblia inteira? Pois é, né? Isso não é exagero. Hoje eu quero te mostrar 6 versículos que simplesmente quebram, mas quebram de verdade, as bases do protestantismo moderno. E eu não estou falando de interpretação complicada, não estou falando de teoria, não estou falando de teólogo inventando moda, eu estou falando de texto bíblico literal, direto, preto no branco, daquele que qualquer pessoa entende. E que deixa muito pastor coçando a cabeça, tentando explicar. E enquanto eu vou passando por cada um deles, presta atenção numa coisa. Como alguém pode defender só a Bíblia basta, se a própria Bíblia destrói essa ideia de cima a baixo? Como é que funciona essa lógica? Porque quando você lê tudo, e não só os versículos favoritos do sermão, a história muda completamente. E aí a gente começa logo com aquele versículo que chega chutando a porta sem pedir licença. Quando Paulo diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, a igreja não é interpretação pessoal, não a opinião do pregador da moda, não o sentimento do coração, não aquele livrinho devocional vendido na livraria protestante. É a igreja. Agora pensa comigo, se Paulo quisesse ensinar sola escritura, esse seria o momento perfeito. Ele poderia ter dito: a Bíblia é o fundamento da verdade, mas ele não disse isso. Ele disse exatamente o contrário da doutrina protestante. E detalhe importante, quando Paulo escreveu essa frase, nem existia a Bíblia fechadinha como os evangélicos usam hoje. Não tinha Novo Testamento compilado, não tinha cânon definido, não tinha editor evangélico lançando Bíblia de estudo com comentário na margem. Então me explica como pode existir hoje 40.000 denominações, cada uma interpretando do seu jeito, se o próprio apóstolo afirmou que a verdade mora na igreja, porque se você pensa um pouco, ou o Paulo estava errado, ou alguém está interpretando errado há 500 anos. E aí vem o segundo versículo que desmonta outra base do protestantismo. E esse aqui é tão direto que não tem como fugir. Quando Paulo manda guardar as tradições que ele transmitiu, seja por carta, seja pela palavra, ou seja, tradição oral, tradição viva, aquilo que foi entregue de boca para ouvido. Isso aqui já destrói automaticamente a sola escritura, porque Paulo manda guardar a tradição oral e os protestantes dizem que só vale o que está escrito. E aí você pergunta, quem está certo? O apóstolo inspirado pelo Espírito Santo ou o movimento criado 1500 anos depois? Porque, olha a ironia, muita gente rejeita a tradição apostólica, mas segue tradição humana de reforma, tradição de fundador de seita, tradição de líder de avivamento, tradição de pregador de televisão, mas quando fala tradição apostólica, aí não pode... é incoerente, é falta de base. Porque a Bíblia não diz que a única autoridade é o texto. A Bíblia diz que a tradição apostólica é obrigatória. E isso coloca tudo em outra perspectiva. E aí chega Jesus com um capítulo que deixa pastor suando frio desde o século XVI. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós. Ele não disse é símbolo. Ele não disse é metáfora. Ele não disse façam de conta que é meu corpo. Ele não explicou nada para aliviar. Ele disse exatamente o que disse. E a prova de que ele falava literalmente é que muitos discípulos abandonaram Jesus naquele dia. E Jesus não chamou ninguém de volta para explicar. Ele não disse, gente, calma, eu estava brincando. Pelo contrário, ele reafirmou. E agora pensa comigo, por que a igreja primitiva inteira acreditava na presença real na Eucaristia? Por que nenhum cristão tratava isso como símbolo por mais de um milênio? Por que todos os padres da igreja, sem exceção, ensinavam a presença real? Por que a crença simbólica só aparece no século XVI? A resposta é simples. Porque foi assim que Jesus ensinou. E foi assim que os apóstolos transmitiram. A Eucaristia sempre foi literal. Só deixou de ser quando alguém decidiu que não precisava mais acreditar no que Jesus disse. E aí tem aquele versículo que dá uma rasteira final na sola fide, o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tá ali, claríssimo. A única vez que aparece a expressão somente a fé na Bíblia é justamente negando ela. Como explicar isso dentro da doutrina protestante que repete somente a fé como mantra? É tão desconfortável que Lutero simplesmente desdenhou da carta de Tiago, chamou de epístola de palha. Mas olha que interessante,
Deus une fé e obras desde Gênesis até Apocalipse. Deus pede ação, obediência, vida concreta. O protestantismo separou. A Bíblia não confirma o protestantismo. O protestantismo tenta se ajustar contra a Bíblia. E aí fica complicado sustentar algo que a Escritura não apoia. E não para por aqui. Tem ainda aquele versículo que derruba 3 doutrinas evangélicas de uma vez só. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se Jesus quisesse dizer sua fé é a rocha, ele teria dito isso. Se fosse metáfora, ele não teria mudado o nome de Simão para pedra na cultura da época. Mudar o nome de alguém era marcar missão, autoridade, destino. Jesus não fez isso por acaso. A partir daquele momento, Pedro é a referência visível da igreja. E note, Jesus fala a minha igreja, singular, concreta, estruturada, com base apostólica. Não existe essa ideia moderna de igreja invisível. Essa expressão não existe na Bíblia. A igreja que Jesus funda é uma realidade visível, com autoridade, com unidade. Então por que tanto malabarismo teológico para negar algo tão explícito? Porque se Pedro é a pedra, o protestantismo perde o fundamento histórico e bíblico da própria existência. E para fechar com chave de ouro vem um golpe final, curto, direto e destrutivo. Jesus sopra sobre os apóstolos e diz: a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Isso aqui não é poesia, não é metáfora, não é parábola. Isso é delegação de autoridade espiritual. Isso é absolvição sacramental. Jesus está dando poder real, concreto, ministerial. Ele está instituindo uma autoridade apostólica para perdoar e reter pecados. Não é eu e Deus no meu quarto, não é eu confesso sozinho, não é eu falo diretamente com Jesus e pronto. Se fosse assim, Jesus nunca teria dito isso. Nunca teria soprado sobre os apóstolos. Nunca teria ligado o perdão ao gesto sacerdotal. Mas ele fez exatamente isso. Então, por que muitos rejeitam aquilo que o próprio Cristo instituiu, em vez de aceitar com humildade o plano que ele deixou? Esses 6 versículos juntos já são suficientes para desmontar as bases do protestantismo moderno. Sola Escritura cai, sola fide cai, a negação dos sacramentos cai, a rejeição da autoridade apostólica cai, a invenção da igreja invisível cai, a ideia de ceia simbólica cai, a interpretação individualista desmorona, porque no fim das contas a própria Bíblia revela a fé que Jesus deixou concreta, sacramental, apostólica, encarnada, com autoridade, com continuidade, com tradição, com unidade real. A fé católica não foi inventada, ela foi preservada. E quando você lê a Escritura inteira, você percebe isso com clareza. E agora eu te pergunto, qual desses versículos mais te abriu a cabeça hoje? Comenta aí e me fala. E se você quiser conhecer a fé católica do jeito que ela realmente é menos e não do jeito que muita gente pinta por aí, já corre para os outros vídeos do canal. Tem muita coisa que não te ensinaram, mas a Bíblia deixa muito mais clara do que parece.